Bem-vindos, bem-vindas, todos e todas. A gente começa agora falando sobre surrealismo, a relação da arte a partir da modernidade com o agora imperante pensamento psicanalítico, não somente nas artes, como nas ciências de um modo geral. O mundo passou a ser, depois da Segunda Guerra, depois do existencialismo sartreano, um mundo permeado pelo pensamento freudiano, permeado pelos debates entre Freud e Jung, pelo Dicionário dos Sonhos, por algumas publicações com assinatura de Freud, que vão se espalhar pela Europa e pelos outros continentes, que vão influenciar dos franceses, ou nessa ordem, né, dos austríacos, como no caso do próprio Freud, que tem essa ascendência, morava em Viena, né, e não quis sair de Viena, quis ficar em Viena, apesar da perseguição dos judeus, aos judeus, né, pelos alemães. Pensem assim, né, Freud em Viena era um judeu, mas ia ser perseguido pelos alemães. Vejam que a psicanálise chega para resolver esse grande dilema que é chamado por ele de Unheimlich, ou o estranho, o infamiliar. Por que odiar tanto? Por que construir um inimigo? Porque esse inimigo é exatamente aquele com o qual eu mais convivi. Tem uma publicação agora do Humberto Eco que tem exatamente esse título, Construindo o Inimigo. Exatamente num período em que a gente veio trabalhando a reconstrução de discursos, a reconstrução de lugares de fala e a redimensão, digamos assim, formação geopolítica do lugar de fala, tanto na arte, como pela psicanálise, como pela literatura, pela pintura, pelas esculturas, pela mídia, pelas revistas, pelas publicações, todos os espaços de poder, de fala, desde os estudos de Freud, a gente vem reconstruindo muitas ideias sobre arte, o que é arte, para que serve a arte, teoria da arte e o próprio pensamento estético. Então, quando alguém fizer uma pergunta para vocês sobre surrealismo, vocês têm que pensar, o surrealismo nasceu depois da psicanálise. E por que uma questão da área médica, psicanalítica, da saúde das pessoas vai interferir tanto na arte? Porque, feliz ou infelizmente, ninguém sabe explicar, a arte está muito relacionada com a saúde, a alegria, a epifania, a evolução, o novo, o humano em sua dimensão mais elevada. E claro que você não consegue atingir epifania, alegria, êxtase, sensações elevadas, se você não estiver lidando com o mundo e a realidade do mundo. E a psicanálise foi um traço importante nessa cisão do mundo chamado moderno para um mundo que quer ser pós-moderno, que quer trazer essa perspectiva de libertar as pessoas pela psicanálise, pela escuta, pelo trabalho psicanalítico, que envolve todas aquelas questões que Freud trouxe à tona, como, por exemplo, a hipnose, a investigação dos sonhos, a análise passo a passo, né, que as pessoas passaram a fazer no divã, ou através de medicação, ou através de outros processos médicos, né? Mas é a realidade do mundo. E quando a realidade do mundo se manifesta de uma maneira muito expressiva, é natural que isso vá bater na arte. Nas artes de maneira geral.
Então, no teatro, no cinema, na pintura, na escultura, na literatura, sobretudo, até porque os textos de Freud, ainda que sejam textos da área de medicina, muitos deles dialogam com a história dos artistas. Freud vai fazer um exame da obra de Leonardo da Vinci. Não é o único pensamento imperante na teoria da arte. Muitos teóricos, artistas, observam essas análises que Freud faz, por exemplo, de um Dostoiévski, de maneira muito crítica, chegando a chamar essas análises de reduzidas, porque a arte ela não fica no mesmo lugar que a medicina e que o pensamento. A arte está sempre transcendendo a questão da racionalidade, da irracionalidade e se colocando no lugar das sensações, da experimentação do mundo, das estesias, certo? Então, seja bem-vindo, Caio. O que a gente precisa pensar para entender, por exemplo, o surrealismo de Frida Kahlo? Vamos lá. Todas as vezes que eu falo na obra de Frida Kahlo, eu nunca deixo de falar nas circunstâncias experimentadas por Frida Kahlo, em virtude dos acidentes, das tragédias que ocorreram com o corpo dela, como se aquela arte dela estivesse traduzindo sempre a experiência da dor. A mesma coisa vai perguntar Nietzsche. Será que a minha genealogia da moral, a minha perspectiva de viver como um artista, um filósofo e escritor, porque Nietzsche não era só filósofo, ele experimenta várias formas literárias. Então, quando eu escrevo, quando eu crio uma literatura, quando Freud cria uma literatura, quando Nietzsche cria uma literatura, quando Frida Kahlo cria uma arte, um quadro, uma pintura, que é, claro, uma literatura em forma de imagem, é arte da mesma maneira, né? Existe uma narrativa ali, e o lugar da dor está sendo sempre muito observado como um elemento fundante dessa arte. A gente está falando de surrealismo, a gente está falando de estudos psicanalíticos, a gente está falando de Jung, de Freud, do dicionário dos sonhos, da grande modificação do mundo moderno a partir da psicanálise. Não quer dizer que esse é o único traço de análise sobre os quadros de Frida Kahlo, a forma, o uso dos pigmentos, a linguagem estética continuará presente, e é muito importante isso. Eu tenho não só a linguagem estética, no sentido da forma estar presente, e do conteúdo psicanalítico ficar como uma outra visão da análise. A gente deve ter sempre muito cuidado quando mistura os elementos biográficos, a obra do artista, porque o artista é sempre maior do que a pessoa. Por esse motivo simples. O artista, assim como o André Breton vai dizer que o olho da câmera enxerga mais que o olho humano, mesmo o olho humano que está por trás da câmera, também o artista sabe e se resigna ao fato de que sua arte sabe mais do que ele. Há alguma coisa que a arte de Frida Kahlo revela que ela, como mulher, como indivíduo, jamais atingiria se não fosse pelo caminho da arte. Então, a literatura tem vozes que o próprio autor desta literatura não alcança na sua existência. Ela vai ser possível através da impressão do livro, da leitura do livro, do diálogo em torno do livro, das releituras, das críticas, dos olhares, das chamadas... Ariano Suassuna chamava isso de as barricadas,
os lugares de contenção, né, e de não contenção. Porque do mesmo jeito que a crítica impede que determinado livro circule, seja comentado, analisado, criticado e se torne um sucesso, um best-seller ou uma obra de arte, há também aqueles que, ultrapassando essas barreiras, de fato, passam a dialogar e a criar uma outra vida real. Então, é o que acontece com muitos artistas, Nietzsche, Clarice, Frida Kahlo e Freud. Embora Freud não seja um artista, embora ele tenha se colocado no lugar do psicanalizador, né, no psicanalista de alguns artistas, quando ele escreve sobre Leonardo da Vinci, sobre Dostoiévski, enquanto teórico da arte que ele observa naquela contemporaneidade, né, que aí é quando a gente vai fundir o mundo moderno com o mundo contemporâneo, que são vários mundos, né? O mundo contemporâneo de Freud não é mais o nosso mundo contemporâneo também. Mas ele é um traço fundamental para entender o surrealismo. Enquanto ready-made, enquanto a pop art, enquanto o dadaísmo, que a gente analisou em outros momentos, estão vinculados a uma perspectiva da experiência da arte em si mesma, na convivência dos coletivos, na anarquia do Cabaret Voltaire, que foi criado em Zurique, né, que vocês sabem, pelo Tisvetan, Zara e o Arp e outros artistas que fizeram esse movimento de negação da arte, até mesmo a arte não ser arte, né? Mas aquilo está sendo criado pelos próprios artistas e há uma movimentação entre eles. O mundo contemporâneo, a partir de Freud, a partir dessa chamada dita pós-modernidade, que a gente ainda não sabe se é uma coisa pós mesmo, mas que era contemporânea ali em Freud e que traz até hoje vestígios para a data de hoje, né, para os dias de hoje, para a arte que é criada hoje, de alguma maneira, não está mais só na criação dos artistas. Encontrou esta outra plataforma, digamos assim, de ressignificação, assim como agora na internet, no espaço virtual, no cinema, no audiovisual, mas encontrou na psicanálise uma outra interface de diálogo. Então, para entender surrealismo, sobretudo vocês que são muito jovens, não precisa observar o surrealismo por tudo que o mundo observa. A gente consegue fazer uma análise do que é uma obra surrealista somente entendendo que há agora um mundo que foi diluído a partir da investigação dos sonhos e de um dicionário dos sonhos com Freud e Jung, certo? Volto a repetir, não é a única perspectiva da qual vamos dispor. Por quê? Porque a gente tem teóricos insistentes, teimosos, guerreiros, lutadores, e teóricas lutadoras. Esse final de semana eu descobri uma que, para além de Viviane Mosé, estuda também Nietzsche. O nome dela é Scarlett. Então, quando uma Salomé, Luandré Salomé, que foi paciente de Freud, que foi a psicanalista escolhida por Freud para atender a filha dele, vejam a responsabilidade, né? Vejam as relações. Ela que conheceu Rilke, Rainer Maria Rilke, conheceu Nietzsche, conheceu outros que ficaram encantados com a beleza dela, assim como Clarice. Salomé é uma mulher que vai circular facilmente entre os pensadores homens da época por causa da contribuição mesma que elas têm a dar. São dessas poucas mulheres que conseguem estar presentes nesses lugares da produção artística e intelectual e que mantêm um lugar expressivo desse ser diferenciado pelo seu gênero apenas, mas que confronta as ideias para e passo, igual para igual.
Então, tanto o Salomé, quanto o Nietzsche, quanto o Jacques Rancière vão estar brigando ainda por um lugar de reconsideração dessas análises psicanalíticas da arte. Apesar de toda a contribuição, apesar de toda a importância e de toda a relevância que precisa se reconhecer, é um fato, há um pensamento reformulado, inclusive nas grandes metáforas, nas grandes imagens do mundo, como vocês devem se lembrar de Édipo Rei, determinante para a idade clássica, entre Platão e Aristóteles. A peça de Sófocles sempre foi importante. Claro que ao lado de O Banquete, ao lado de A República, ao lado de Fedro e de outros discursos, né? Não estava sozinho o Édipo Rei, a peça de Sófocles, Édipo Rei. Mas esses elementos que Freud vai problematizar com a psicanálise, com o estudo da psicanálise, com o surgimento dessa nova ciência, que é a psicanálise, a teoria da arte vai encontrar seu lugar de resistência a partir de um Jacques Rancière, insistindo no consciente estético, que não é só perpassado pela psicanálise, não é só analisado pela psicanálise ou por Freud, mas, como vai dizer o Rancière, pelos estudos estéticos de Hegel, de Kant, Immanuel Kant, do nosso Alexander Baumgarten, apesar de que o Jacques Rancière acha que nenhum deles contempla de todo o estudo das estesias, a teoria da arte, ou o caminho de investigar uma peça como Édipo pelo lugar da estética. Ele vai problematizar, inclusive, essa leitura de Freud, do Édipo Rei, que se tornou uma peça psicanalítica, uma figura de linguagem que Freud usa bastante para mostrar os traumas, mostrar os impasses, né, que a sociedade moderna vive em função da educação, em função das relações familiares. Mas o Jacques Rancière vai deixar escapar um fragmento de leitura diferente da psicanálise, que ele vai chamar de conhecimento confuso. E agora vocês me entendem perfeitamente. Vocês agora entenderam a professora, por que a gente fica fazendo tantos experimentos, lidando mais com as estesias, abrindo de forma a dar muita liberdade para vocês, às vezes de uma maneira bastante inexplicável até, né? Mas com uma liberdade e com um aprendizado do caos humano, porque ele é necessário como sentimento da arte, como lugar da arte, como preservação de um gesto artístico. Então, é olhar o surrealismo de maneira a dizer, mas olha, dali fez aquele elefante com uma perna bem comprida. Ele fez um relógio se desfazendo, como se fosse queijo na manteiga, derretido na manteiga. Ele fez aqueles olhos esbugalhados, os cinemas, o André Breton, por exemplo, né? Fez aqueles experimentos com retinas de olhos. Tudo isso é o conceito, a filosofia entrando com força na arte e a psicanálise sendo esse ponto de construção do pensamento humano muito elevado, interferindo nessas leituras da crítica artística e do fazer da arte. Ficou claro? Vocês estão entendendo agora todo o problema pelo qual a gente passou no primeiro, segundo ano? Aquela pulverização de conceitos, esse próprio experimento da disciplina ser baseado no conhecimento confuso, no conhecimento desordenado. Porque quando a gente ordena, minha gente,
quando a gente estratifica, quando a gente dá o valor arquetípico e a gente usa a matemática para dizer isto é 1, isto é 2, isto é 3, e a gente dá valores de função para cada um desses números, não é mais arte no sentido pleno da palavra. É arte de forma racionalizada. É a arte, o experimento da arte somente pelo caminho de Kierkegaard, somente pelo caminho da razão pura, da arte positivista. E aí eu estou esquecendo toda uma outra parte que é da liberdade, das estesias, das sensações, do irracional na arte, do selvagem, do experimento, da criação, da possibilidade de não alijar vocês de imediato dizendo isso é isso. Porque isso é isso hoje. Amanhã isso já não é mais isso. E a arte trabalha com o transitório. Se eu fosse trabalhar com isso é isso, eu estaria fazendo filosofia fundante. Porque a filosofia fundante, ela trabalha com não transitório. São os valores que não se modificam. Já na arte, eu preciso respirar, eu preciso entender as mudanças do tempo. O artista, ele só vai traduzir ou a realidade mesma do seu tempo, ou a realidade vindoura, mas ele não vai estar livre da relação com o próprio tempo. Ele é uma parabólica fincada na lama. Ele é um megafone de uma determinada época, certo?